A crise entre ministros do STF, o racha do STF já virou assunto conhecido e discutido em Brasília. De novo, é o que eu falo para vocês, isso é ótimo para a gente, tá? Um STF unido é um STF unido contra a direita. Um STF rachado, a gente tem chance, tá? Não quer dizer que a gente vai ganhar, não. Mas quer dizer que a gente tem chance de ganhar. Se tiver unido, a gente não tem chance de ganhar. Mas com eles divididos, a gente tem chance, né? Aqui, ó, crise entre ministros do STF ultrapassa STF, né? E transborda em eventos sociais de Brasília. O pessoal está começando. Quando teve lá a posse do Cássio Nunes no TSE, o Fux não falou com alguns ministros, não passou batido, né? Eu até falei sobre a injustiça que eu vejo do pessoal estar criticando a Michele Bolsonaro porque ela cumprimentou o Alexandre de Moraes, que eu já falei para vocês que eu não vi nada demais, e ela está preocupada em manter o Bolsonaro bem. Ela foi no gabinete dos ministros para pedir a domiciliar ao Bolsonaro e coisa e tal. O que servia ao Bolsonaro ou a ela, né? Peitar o Alexandre de Moraes ali, brigar com ele, fazer alguma coisa, uma desfeita, não ia ajudar em nada, só ia piorar a situação. Esse pessoal é o que eu chamo de macho de sofá, né? Enquanto ele tá lá no sofá dele reclamando, não, que absurdo a Michele. Se fosse eu, tinha dado um tapa no Alexandre de Moraes. Aposto que se fosse esse cara na frente do Alexandre de Moraes, eu ia, pois não, ministro, pois não, por favor, quer que eu chupe o seu pau? Né? Assim, o cara fica mansinho frente ao Alexandre de Moraes, né? A Michele fez muito bem. E agora, o Fux não fez. Por que o Fux não fez? Porque o Fux não tem nada enrolado com o Alexandre de Moraes. A mulher do Fux não está presa pelo Alexandre de Moraes, não está com essa coisa toda, ele pode brigar com o Alexandre de Moraes, né? E daí ele deixou claro isso, já tá evidente para os círculos lá de Brasília que está se formando dois grupos no STF. O grupo do mal, liderado pelo Gilmar Mendes, e o grupo do bem, liderado pelo Fachin, tá? O Fachin, eu sei, o Fachin é socialista e coisa e tal. Também critiquei o Fachin quando ele foi nomeado pela Dilma, mas a verdade é que ele está do lado certo dessa vez, né? Vamos entender isso daqui, porque, olha só, o Temer está apostando que vai haver uma reconciliação de ministros do STF com a cúpula do Congresso. Vamos entender esse caso aqui, não é bem uma reconciliação, não. É o Fachin dando um jeito de parar com essa rebelião do Alexandre de Moraes lá dentro, né? Mas tem até algumas coisas interessantes aqui, porque o Fachin colocou em pauta algumas questões que podem ser úteis. Vamos ver o que vai ser o resultado disso daqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por A Esquerda Está Desesperada, Pirilina Peleleca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, crise entre ministros ultrapassa STF e transborda em eventos sociais de Brasília, né? Aqui, ó. A presença minguada de integrantes do STF em festas, lançamentos de livros e outros eventos retrata a mudança de relações internas após escândalo do Banco Master. O que acontece nesse caso? Lembra, os ministros eram figurinha comum lá, de tudo quanto é festa, tudo quanto é coisa que tinha, chamavam os ministros e coisa e tal. Mas qual que é o problema agora? O problema agora é que, como há um racha, você tem que escolher quem é que você vai chamar. Ou você chama a turma do bem, que é a turma do Fachin, ou você chama a turma do mal, a banda podre do STF, que é a turma do Gilmar, né? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o Dino, né? Você fica nesse negócio, se eu chamar um, eu não posso chamar o outro. E aí o que o pessoal prefere? Não chamar ninguém, né? Porque sabe como é que é, né? Todo mundo lá em Brasília tem medo do STF, infelizmente. É a realidade que a gente vive hoje, né? Se o STF se guiasse pela lei, se ele julgasse os casos com base na lei, não tem problema nenhum. Basta você não fazer nada de errado, que você não precisa ter medo do STF, não é isso? Mas o que está acontecendo com o STF agora? O STF está cagando para a lei, e se for inimigo político de alguém lá, eles vão lá e dão um jeito de abrir um processo contra você, né? Então, não tem jeito, fica uma situação complicada mesmo. Aqui, ó, publicamente não tem ninguém brigado. Os ministros do STF se cumprimentam, muitos dividem a mesma sala de lanches, anexa ao plenário no intervalo das sessões e tratam amenidades nos corredores, né? Mesmo assim, assessores e integrantes dos tribunais não hesitam em confirmar que paira um clima pesado na torre. As relações estremeceram, especialmente depois que eclodiu o escândalo do Banco Master. A festa da posse do Cássio Nunes na presidência do TSE, que foi feita numa casa de eventos em Brasília, foi um retrato da segregação interna do STF, né? Apenas Gilmar Mendes e André Mendonça compareceram, sendo que Mendonça tinha sido empossado no mesmo dia na vice-presidência da Corte Eleitoral. Veja, ele não está falando aqui da cerimônia pública, tá? Teve a cerimônia,
A cerimônia foi lá no TSE, porque a cerimônia formal e coisa e tal. Nessa estava todo mundo, estava também a Michele Bolsonaro representando o Jair Bolsonaro, estava o Alexandre de Moraes, estava todo mundo lá na parte oficial da coisa. Aí depois disso, né, fizeram uma festa, né? Aí a festa é mais íntima para o pessoal chegado e coisa e tal. Só estiveram o Gilmar Mendes e o André Mendonça, né? Embora nominalmente convidados, os outros integrantes do Supremo foram prestigiar o colega apenas na cerimônia formal de posse, como eu falei, no TSE, não foram no evento que estava lá, né? Já no evento do TSE, o clima ruim foi percebido não apenas por ministros do STF, mas também por integrantes de outros tribunais superiores. Segundo relatos de quem estava na antessala do plenário da Corte Eleitoral, os ministros do STF conversavam animadamente com colegas de outros tribunais, mas não se falavam entre si. Quem estava no local sentiu o que definiu como sinais de esgarçamento da coerção. Da coesão, né? Esgarçamento da coesão. E é o que eu falo para vocês, é o que é positivo para a gente. Se o STF está unido, meu amigo, ele está unido para atacar o povo brasileiro. A própria república, ela existe para ter briga. O conceito da república é para os poderes brigarem um contra o outro. Essa é a ideia. Esse papo que a Rede Globo adora, não, porque os poderes têm que ser harmônicos, tem que ser todo amiguinho de todo mundo. Não, cara, isso não é a ideia da República. Por quê? Porque a República foi fundada exatamente sobre o princípio de que o ser humano é falho, pô. O ser humano gosta de poder, velho. Todo mundo gosta de poder, meu amigo. Tu não gosta porque tu não sabe como é que é, cara. Quando tu souber, no dia que tu for presidente de alguma coisa, que a gente abrir porta do carro pra você, oferecer presente o tempo todo, poder é bom pra caralho, meu amigo. Não tem essa não, todo mundo gosta. Então, ou seja, esse pessoal todo aqui, quando você começa a sentir isso, você começa, né, querer exercer o poder. É natural do ser humano buscar isso, né? E daí a ideia que o pessoal teve lá da questão, como é que você faz para limitar o poder no Estado? Você bota poderes independentes que um briga contra o outro, de forma que não dê espaço para ninguém crescer demais e dominar todo mundo. Poder sem controle é ditadura. O poder tem que ser controlado pelos outros poderes que estão brigando com ele. E não é controlado, amiguinho, vem aqui, eu vou te dar uma controlada aqui. Não, é porrada, porra. Tem que brigar mesmo, é para brigar mesmo. O próprio STF, a ideia de você ter uma corte de ministros, porque para pensar, se o STF votar sempre do mesmo jeito, todo mundo votar no mesmo, para que precisa de uma corte? Para que precisa de vários ministros? Bota um só lá, pô, bota só Alexandre de Moraes, só demite os outros todos e pronto, foda-se. Ele decide tudo lá, né? A ideia de você ter vários ministros no STF é justamente que um iria contrapor as ideias do outro. Só que o que acontece? Lá em 2019, né, como começou a chegar os escândalos de corrupção no STF, o pessoal ficou, não, toma cuidado, temos que ficar unidos, todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém, senão a gente vai se ferrar. Porque, bom, isso é uma coisa que é verdade. A gente sabe que corrupção, amigo, lá em Brasília, cara, todo mundo é podre lá, não tem esse negócio, né? Então, quando chegou no STF, o pessoal se uniu, não, vamos votar junto para evitar esse troço. Só que ficou uma coisa evidente demais, né? Esse caso do Master ficou tão claro a corrupção do Alexandre de Moraes que meio que o pessoal começou a soltar a mão deles lá, né? Aqui, ó. Nunes Marques tem o hábito de reunir políticos, ministros do STF, das cortes superiores, advogados e celebridades nas festas que promove em casa no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília. A comemoração à posse foi praticamente uma réplica dos eventos privados, com uma diferença. Os colegas do tribunal não compareceram. Ou seja, parece que iam mais nas festas informais do que nessa daqui. No dia a dia, aparentemente, os relacionamentos dos ministros não mudou. Antes de entrarem no plenário para iniciarem a sessão de julgamento, eles se encontram na sala de lanches, que fica ao lado, colocam o papo em dia, riem, fazem piadas antes de vestirem a toga. No intervalo, a cena se repete, né? Mas a situação está indicando rachaduras, né? Porque qual que é a rachadura que está tendo ali, né? Muita gente entende que essa questão do Banco Master ficou insustentável, ou seja, tem um ponto que não tem jeito. O espírito de corpo vale muito bem enquanto você acha que vai todo mundo se sair bem. Quando você percebe que a situação está insustentável, quem está querendo ajudar o outro está arriscado ir junto com o outro que foi ajudado. Aí você começa a ter a quebra da parada, né? Aqui, ó. Entre um julgamento e outro, o ministro tem o hábito de receber advogados e políticos em audiências no Salão Branco, um espaço ao lado da sala e a sala de lanches. Também nesses momentos, os ministros se cumprimentam e agem com cordialidade. De modo geral, as rusgas ficam restritas aos bastidores, né? Em caráter reservado, criticam o comportamento de colegas. Os alvos mais frequentes são Xandão e Edson Fachin. O Xandão é o grande criticado pela parte boa do STF.
o Edson Fachin é o criticado pela parte podre do STF, né? A mulher de Moraes, a Viviane Bastos de Moraes, fala aqui o caso o Toffoli também, do resort do Taiaiá. Ou seja, é o que eu estou dizendo para vocês, é o que pesou nessa situação. Ficou insustentável isso daí, né? Mais do que isso, com a questão da decisão do Alexandre de Moraes de tirar a dosimetria, de não fazer valer a dosimetria. Porque lembra, a dosimetria foi acordada. Não foi uma coisa que foi tirada da cachola. Quando teve o caso da Débora do Batom e coisa e tal, vários ministros do STF apontaram para o Alexandre de Moraes. Xandão, tá foda isso, cara. Tá foda, bicho. A gente sabe, isso aqui tá totalmente antijurídico. Todo mundo tá vendo que é um absurdo isso daqui. Né? Pena de 14 anos, 17 anos pro pessoal que quebrou coisa em Brasília. Olha só, quem quebrou coisa tem que pagar a pena correta para dano, que é 2 anos de cadeia, né? E pagar o prejuízo, eventualmente, do que foi quebrado, do que tem prova que a pessoa quebrou. Agora, 14 anos, 17 anos de cadeia tá exagerado, tá ficando uma coisa insustentável. E, na época, o que foi acordado foi isso. Vamos esperar até prender o Bolsonaro, porque um dos objetivos do Alexandre de Moraes era, com essas penas altas, justificar uma pena mais alta ainda para o Bolsonaro, que foi o que ele fez, botou 27 anos de cadeia para o Bolsonaro. E, lógico, como eu falei para vocês, eles esperavam convencer as pessoas que não pode ser bolsonarista, tem que abandonar o Bolsonaro, não pode gostar do Bolsonaro. Falhou completamente nisso. Mas o acordado foi isso. Depois que o Bolsonaro estiver preso, a gente vai fazer uma mudança que vão combinar a dosimetria, a gente solta esse pessoal todo do 8 de janeiro e pronto, e resolvido o problema. Aí o Fux, o Fachin e outros que estavam incomodados com essas penas altas toparam. Só que agora chega o negócio, o Xandão vai lá e volta atrás. Não vai ter isso, não pode ter dosimetria, não sei o que lá. Um absurdo, né? Aqui, ó. O Temer está dizendo que esse assunto já teve, segundo ele está dizendo, um outro acordo entre os ministros do STF. Né? A aposta de Temer sobre a reconciliação entre ministros do STF e cúpula do Congresso. Não é reconciliação nenhuma, tá? É os ministros fazerem o cumprido, né? Cumprir o prometido, né? Cumprir o que foi acordado, né? Para o ex-presidente Michel Temer, o conflito atual entre Legislativo e STF na questão da dosimetria, que mais uma vez ele está colocando aqui como um conflito entre Legislativo e STF, mas na verdade é um conflito interno no STF também, né? Tende a se resolver rapidamente com a corte validando a modulação das penas dos condenados do 8 de janeiro. A expectativa é que o julgamento da decisão do Alexandre de Moraes de suspender a lei da dosimetria ocorra na última semana de maio. Eu já acho isso daqui um absurdo. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes está querendo fazer é segurar esse negócio para o pessoal falar, mas para tentar esquecer o caso dele com o Banco Master. O que ele quer é isso, tá? E também toda essa coisa aí de atacar o Flávio Bolsonaro, tudo isso daí foi uma tentativa do Lula, da coligação PT-STF, do pessoal parar de criticar o STF. Só que meio que já deu errado esse negócio, a gente já viu, né? Assim, vai ter algum impacto para a candidatura do Flávio? Pode até ter algum impacto, até aqui não teve nenhum, muito pouca coisa, mas o fato é que eles esperavam que isso acontecesse. Eles estão percebendo de novo que o Flávio Bolsonaro é teflon igual o Bolsonaro, né? Como eles dizem na visão deles, né? Segundo apurou o Radar, a maioria dos magistrados não deve acompanhar a posição de Moraes e manterá a validade da medida. Ou seja, isso é uma coisa estranha, porque meio que já está adiantando aqui que o Alexandre de Moraes vai ser contra a dosimetria. Ele vai manter lá que o voto dele é contra a dosimetria. Mas aí os outros ministros vão dizer que são a favor, e daí vai valer a dosimetria e coisa e tal, para ele poder dizer que não, que eu briguei. Se você falou que gosta do Bolsonaro, você é meu inimigo, eu quero 17 anos de cadeia para você, mesmo sem ter lei para isso, né? Essa é a posição deles, né? Agora, o que está mais do que evidente nessa história toda é a briga interna do STF. A briga entre STF e Congresso, isso daqui não importa. Agora, aqui, ó, o Gilmar estava criticando o Fachin também por conta do Fachin ter criticado a distribuição do processo da Marielle. A gente falou sobre isso outro dia, né? Gerou mais esse conflito ali. Repara que é sempre o mesmo grupo contra o mesmo grupo. Isso é ótimo pra gente. Até porque a minha suspeita é que o grupo do Fachin é maior do que o grupo do Gilmar Mendes, tá? Aqui, ó, climão na corte. O novo atrito reforça a racha entre ministros do STF. É a questão da Marielle, né? Que foi um absurdo mesmo. Todo mundo viu aquele caso do Gilmar Mendes puxar um processo que estava arquivado para dar uma decisão protegendo o Toffoli e depois enterrar o processo de novo. Cara, não tem como isso ser uma coisa ética. Não tem lógica. Ah, mas seguiu todos os procedimentos. Pode ter seguido os procedimentos, eu não duvido não. O que esse pessoal faz, eles são especialistas em achar brecha no procedimento e fazer uma lambança dessa. É uma lambança claramente, né? Agora, depois desse embate com o Gilmar, o Fachin pautou quatro processos
que o pessoal preferia ter deixado mais para frente. Eu não sei quem foi que ganhou isso aqui. Tem gente dizendo que o Gilmar Mendes ganhou, que o Fachin pautou isso porque o Gilmar Mendes exigiu, porque disse que o Fachin estava segurando as coisas e não sei o que lá. Mas eu não sei, depende muito do posicionamento do pessoal sobre esses casos. Por exemplo, uma dessas pautas é a Ferrogrão. Vocês sabem, a Ferrogrão é um projeto de rodovia, de ferrovia, né? Que liga o Mato Grosso ao Amazonas para poder escoar a soja através dos portos na região norte, né? Ou seja, hoje muito da soja brasileira tem que embarcar num caminhão e descer até Paranaguá, até o Porto de Santos, até o sul do Brasil para exportar de lá. E aí quando entra no navio, muita dessa soja tem que subir de novo, porque vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para o hemisfério norte. Então a soja desce, né, até São Paulo, depois sobe de novo de navio e altamente antieconômico isso. Se você faz uma ferrovia para varrer a parte da floresta amazônica ali, você bota num porto lá na região amazônica, dali o navio já sai do porto lá no Rio Amazonas, lá, não é o Rio Amazonas não, tá? Tem um outro rio ali, mas enfim, um porto ligado ao Rio Amazonas, e dali o navio já vai direto para a Europa, para os Estados Unidos, para onde for, no hemisfério norte, né? Já pode atravessar o canal do Panamá para ir para a China, para o Japão, enfim. Então, ou seja, é uma vantagem enorme. Eu suspeito, não tenho certeza, que o Gilmar Mendes é a favor da Ferrogrão. Por quê? Porque o Gilmar Mendes tem fazenda em Mato Grosso, vocês sabem, né? O Gilmar Mendes é daquela área ali, ele é daquela região ali, ligado a fazendeiros e coisa e tal. Então, eu acho uma coisa boa. Eu torço por isso também, né? A mesma coisa, a questão da reforma trabalhista. Antes de entrar o próximo indicado do Lula, é importante votar a reforma trabalhista. Esse é um ponto que eu estou do lado do Alexandre de Moraes e estou contra o Fachin. O Fachin é socialista, ele quer derrubar a reforma trabalhista. O Alexandre de Moraes eu sei que é a favor da reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista foi feita pelo Temer em 2017 e melhorou muita coisa, inclusive questão de diminuição de contencioso trabalhista. A questão de você poder entrar na Justiça do Trabalho de graça, isso é um problema, né? Porque o pessoal começava a entrar numa assim, eu entro na justiça se eu ganhar. Eu ganhei, se eu não ganhar, foda-se, eu não perco nada, não tenho que pagar nada, né? Muitos advogados trabalhistas entravam com esse papo mesmo, procuravam o cara que foi demitido. Não, vamos entrar na justiça. Se você não ganhar, não precisa me pagar nada não. A gente entra na justiça, se você ganhar, você divide um pouquinho comigo. Se você não ganhar, você não paga nada. Aí o cara fala, então tá, então vou entrar na justiça. Isso cria uma dor de cabeça enorme, aumenta o custo das empresas, o que acaba diminuindo o salário dos trabalhadores. E, no final das contas, isso não é justiça. Um cara que entra na justiça, que, vamos lá, vai que eu ganho. Não, isso aí é loteria, isso é jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho que você vai nesse sentido. Para você entrar na justiça, você tem que ter sofrido realmente algo muito sério, que você ficou injuriado e quer entrar na justiça. A justiça é o último caso. Não é uma situação para você recorrer para ver, vai que eu ganho, né? Então, é outro ponto aqui que eu acho que pode ser também interessante. Pode ser que seja uma aprovação boa. Por quê? À medida que o Lula nomear mais gente, isso fica pior, né? É que eu acho que agora o Lula não vai nomear mais ninguém, não, mas de qualquer forma vai ser votado agora, né? Aqui, ó, tem outras coisas também, tá? Tem também o caso da redistribuição de royalties de petróleo da exploração do pré-sal, que está parado, né? E também tem o caso do mandato tampão do Rio de Janeiro. São dois casos bastante urgentes, principalmente para o pessoal do Rio de Janeiro, tá? Porque a redistribuição de royalties, né, tirou do Rio de Janeiro a fonte e distribuiu para todo mundo. Ou seja, o Rio de Janeiro tem todo o risco da exploração de petróleo nas águas lá do Rio, pode ter vazamento, pode ter problema, toda a distribuição, toda a logística ocorre pelo Rio de Janeiro, e no entanto o royalty é distribuído para todo mundo. O royalty de minério de ferro, por exemplo, em Minas Gerais tem um monte de mina de ferro. O royalty de mina de ferro é só de Minas Gerais, não vai para ninguém não. Por quê? Porque tem o custo ambiental e coisa e tal. Beleza, acho justo. Por que o Rio de Janeiro não tem essa vantagem também? Enfim, esse é um caso que está já há um tempão no STF parado, e tem também a questão da sucessão para o mandato tampão no Rio de Janeiro. Isso daqui eu sou contra o Gilmar Mendes. Enfim, são 4 casos que são meio urgentes mesmo, tá? O Fachin estava segurando isso, esperando que o Congresso se posicionasse sobre esses temas. Eu não acho ruim avaliar isso daí para pelo menos encerrar esse assunto. E qualquer coisa, o Senado depois toma decisão e muda se for o caso. Eles têm esse poder também, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.